Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Tópicos Especiais, onde nós estamos estudando o Estatuto da Advocacia e da OAB com enfoque pensando, no exame da OAB. Então, para a gente entender como é que funciona esse tema, que é recorrente no exame da ordem, para a gente entender como funcionam as sociedades de advogados, primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o que é uma sociedade unipessoal e uma sociedade simples de advocacia. Para a gente entender isso também, a gente precisa lembrar que para trabalhar como advogado, para prestar os serviços advocatícios, eu não preciso obrigatoriamente participar de uma sociedade. Eu posso trabalhar como pessoa física, usando o meu próprio CPF, belezinha, meu número da OAB, mas eu posso me organizar como pessoa jurídica, né? Então tem as duas formas de se trabalhar. E nem pensem vocês, pessoa jurídica é quando tiver dois ou mais advogados. Não. É o que nós vamos explicar para vocês, que existe uma sociedade de um só, né? Agora, isso que veio lá do direito empresarial chegou ao nosso estatuto da OAB. Então, como pessoa física, é o que eles chamam de profissional liberal, né? O advogado que não participa de sociedade de advogados, que trabalha com o seu próprio CPF. Pessoa jurídica, nós temos duas formas. Um advogado se organizou como pessoa jurídica ou foi mais de um advogado, né? Foram advogados que se uniram, né? Uniram esforços, né? Conhecimento para prestar os serviços de advocacia. Se for um único advogado, pessoal, a gente chama de sociedade unipessoal de advocacia. Então, como está aí na tela de vocês, sociedade de uma pessoa só. Isso, quando eu estudei direito, era uma aberração, você falar de sociedade de uma pessoa só. Mas hoje, isso já é uma figura conhecida do direito. Então, sociedade unipessoal, um advogado. Se tiver mais de um advogado, eles vão se organizar sobre a forma de sociedade simples de advocacia. Tá bom? Então, nós temos profissionais liberais, nós temos sociedades unipessoais e nós temos a sociedade simples de advogados. Então, sociedade unipessoal de um só, sociedade simples de mais de um advogado. Agora, se acontecer de eu ter uma sociedade simples, eu e mais uma pessoa, e o meu sócio vier a falecer, eu tenho a oportunidade de transformar isso em uma sociedade unipessoal. Eu não quero incluir outro sócio. Eu gostava do meu ex-sócio e não confio em outra pessoa para montar uma sociedade de advocacia. Não tem problema. Basta regularizar lá na OAB. É um direito de todo advogado e a OAB nem vai questionar o motivo. Simplesmente, olha, agora eu vou trabalhar com o só. Não é nem questão só de morte. Às vezes querem desfazer a sociedade simples e os dois advogados transformarem isso numa sociedade unipessoal, cada um com a sua sociedade unipessoal. Então, a OAB não vai nem perguntar motivo para isso ter acontecido. Agora um detalhezinho importante. Vocês estão vendo aí na tela que existem três formas de prestar serviços advocatícios. Ou como profissional liberal, ou como sociedade unipessoal, ou como sociedade simples. E não existe outra forma, pessoal. Então, vou perguntar aqui para vocês. Então, aqui, únicas formas de prestar serviços advocatícios. Perguntar para vocês aqui. Pode-se criar uma associação de prestação de serviços jurídicos? Vocês já viram que de vez em quando aparece aí na nossa cidade, né? O pessoal começa até a entregar panfleto em semáforo. Estamos montando uma associação de defesa do consumidor. Então você paga uma mensalidade e nós vamos defender os seus direitos de consumidor. Pessoal, alguma dessas formas aqui que vocês estão vendo inclui associação? Profissional liberal não é. Sociedade unipessoal não é associação. Sociedade simples também não é associação. Então, por exemplo, não é o único caso, mas não se pode ter uma associação para prestar serviços advocatícios. Então, ou é profissional liberal, ou é sociedade unipessoal, ou sociedade simples. Certo? Todas elas só incluem advogados. Então, associações de defesa, que são criadas para defender interesses dos consumidores, é uma forma irregular
de sociedade de advogados. Então tem até um julgado aí que eu coloquei para vocês, né? Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, entidade sem amparo legal. Os advogados somente podem se reunir nos moldes previstos na Lei 8.906 de 94, sendo vedada tal reunião na forma de associações com o propósito de adentrar com medidas judiciais, cobrando para tanto mensalidades dos clientes denominados impropriamente de sócio, bem como custas processuais reajustáveis. Então, se você tiver interesse, você vai acabar de ler esse julgado dentro da OAB. Então, mas não tem uma associação de defesa do consumidor? Pessoal, a finalidade dessas associações é esclarecimento, é educativa, e eles analisam casos abstratos. Agora, criar uma associação para prestar serviços advocatícios, a OAB já manifestou-se contrário a isso. Quem presta serviços advocatícios ou são advogados, pessoas físicas, ou sociedades formadas por advogados. Certo? Então, está aí o posicionamento da OAB. E sobre o registro das sociedades, para a gente acabar essa primeira parte, pessoal, isso não é nem da sociedade de advogados. Toda pessoa jurídica adquire personalidade jurídica com o registro. Né? Eu tenho que fazer um contrato social e tenho que registrar esse contrato. Então, a partir do registro é que surge a pessoa jurídica, certo? Então, nós temos aqui um registro, como toda pessoa jurídica tem que ter, só que ao registro da sociedade de advogados se faz na OAB seccional, OAB estadual, certo? É proibido, pessoal, fazer o registro da sociedade de advogados em qualquer outro local que não seja a OAB, certo? Não se faz esse registro em cartório de títulos e documentos, não. Junta comercial, muito menos. Então, é absolutamente proibido. Tem disposição específica sobre isso. É proibido o registro em qualquer outro local que não seja a OAB, certo? Então, aí está o artigo 16, parágrafo 3º, que vocês estão vendo aí no rodapé da tela dos senhores. Essa introdução, né? Último detalhe. Onde que eu tenho que fazer o registro? Minha sociedade tem uma sede e tem filiais. Maravilha. Só que o registro se faz no local onde ela tem a sede do seu escritório. Certo? Então, se a OAB, né, se eu tenho uma sede em Minas Gerais e uma filial no Rio de Janeiro, eu vou fazer o registro em Minas Gerais, onde se encontra a sede. Certinho? Então, essa parte introdutória nós já encerramos aqui e vamos continuar falando sobre sociedade de advogados na próxima aula. Grande abraço, pessoal!